E aí, tudo bem? A gente está de volta com mais um preview das Epic Collection. Dessa vez a gente vai falar sobre a do Homem-Aranha, que deve sair em novembro e que vem depois do fim da fase do Erik Larsen. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, joga esse vídeo naquele grupinho de WhatsApp da galera e se já está seguindo a gente no Instagram, vai lá, HQ você precisa saber. Valeu! A gente vai contar o que rola em cada história do encadernado e eu vou dando as minhas opiniões sobre a qualidade do material. É a fase do Mark Bagley nos desenhos, eu curto bastante os desenhos dele, mas eu sei que tem uma galera aí que torce um pouco o nariz. Mas antes eu quero falar rapidinho dessa Epic Collection aqui, ó, Quarteto Fantástico, o novo Quarteto Fantástico. Eu já falei de todas as histórias desse encadernado nesse vídeo aqui, mas eu disse que eu não tinha certeza se eles iam publicar todo o anual 24 do quarteto, porque tinha uma história que fazia parte de uma saga, A Busca por Korvac, que saiu em vários anuais, incluindo o do Thor, Surfista Prateado e Guardiões da Galáxia. Mas eles publicaram o anual inteiro, sim, só com essa parte da saga. Eu acho que é porque cada parte dessa saga é meio autocontida, então ela é meio independente uma da outra, então eles publicaram e dane-se, a gente não viu as outras partes, mas publicaram ela inteira, é uma história com os Guardiões da Galáxia, né? Quarteto Fantástico e Guardiões, e mais duas histórias complementares, uma da Vulcana e uma do Super Skrull. E como eu imaginei, a história da Marvel Holiday Special que eles publicaram é mesmo a do Franklin Richards, com desenhos do Arthur Adams. Eu cometi um erro dizendo que foi um robô do destino que foi atingido pelo disparo da AVT numa história ali do Walt Simonson. Na verdade foi o Christoph, e ele morre nessa história aí. E o personagem que eu chamei de Juiz Paz foi traduzido aqui como Judicante Peace. Esse volume começa com a Amazing Spider-Man 351 de 1991 por David Michelinie, que se mantinha nos argumentos desde a fase do Todd McFarlane, e com a arte do Mark Bagley, como eu falei. O Aranha e o Nova perseguem bandidos que estão roubando Vibranium e que usam armas tecnológicas. Os dois heróis descobrem uma cidade sendo construída no subterrâneo, guardada pelo Tri-Sentinela, aquele sentinela com vários braços e cabeças, criado pelo Loki durante a saga Atos de Vingança. A gente vai falar do ônibus da saga Atos de Vingança, que vai sair em dezembro, no vídeo da semana que vem. Carlton Drake, o líder da Fundação Vida, pega o Nova como refém e ameaça o Aranha. O Drake diz que encontrou o Tri-Sentinela e o reprogramou para proteger o seu complexo, mas quando é religado, o robô mantém as diretrizes impostas pelo Loki, destruir o planeta Terra. Homem-Aranha e Nova são derrotados pelo Tri-Sentinela. Essa história só tinha saído até hoje no Brasil aqui, ó, em Homem-Aranha 145 de abril, em 1995. Spider-Man 352, o Aranha estava dentro do Tri-Sentinela tentando desativá-lo, mas o robô disparou um gás nele para fazê-lo desmaiar. O robô sai voando do prédio da Fundação Vida com o Aranha dentro dele. O Nova fica no prédio, mas vai atrás do Aranha. O Peter também acorda, mas é preso por tentáculos do Tri-Sentinela. Carlton Drake manda uma nave atrás do Nova por achar que ele roubou um CD com as plantas do prédio secreto da Fundação Vida. A nave ataca o Rider, mas ele usa sua rapidez para fazer a nave atingir o Tri-Sentinela. O Aranha consegue liberar o Vibranium Antártico que tinha dentro do Sentinela e ele começa a derreter. O robô é então derrotado. O Nova diz que pegou o CD, mas que o campo magnético da nave deletou todas as informações. Tinha saído na Homem-Aranha 145 também. Spider-Man 353, escrita por Al Milgrom. Começa aqui a saga A Vingança do Parceiro Mirim, que reúne vários heróis urbanos da Marvel. O antigo parceiro Mirim do Cavaleiro da Lua, Meia-Noite, é transformado em um ciborgue pelo Império Secreto. Eles acham que controlam o Meia-Noite, mas o rapaz tem suas próprias ideias. Juntam-se ao Aranha para deter essa ameaça, o Justiceiro e o Falcão de Aço. Essa história só tinha sido publicada no Super Almanac Marvel 11 de abril de 1994. Spider-Man 354, o Nova se junta ao Homem-Aranha, Justiceiro e Falcão Noturno, mas o Radical, líder dos Novos Guerreiros, acha que o Aranha está atacando o Rider e vai para cima do Peter. Os dois acabam se entendendo, mas Meia-Noite sequestra o Nova e o Cavaleiro da Lua se junta aos heróis para resgatar Rider.
tinha saído aqui também. Spider-Man 355, Homem-Aranha, Cavaleiro da Lua e Radical perseguem Meia-Noite, mas o Justiceiro entra em seu caminho. Os heróis se estranham, como sempre, mas acabam se unindo contra o Império Secreto. Meia-Noite surge e culpa o Cavaleiro da Lua por tê-lo deixado para morrer. Nova é levado para o Império Secreto para ser transformado em um ciborgue, assim como Meia-Noite. Tinha saído aqui também. Spider-Man 356, Meia-Noite também sofre atualizações feitas em seu corpo ciborgue feitas por Massa, o membro da Gangue da Demolição. Os heróis invadem a base do Império Secreto. Meia-Noite os ataca e decide usar o poder obtido com seus upgrades para se tornar líder do Império Secreto. E mais, construir um exército de ciborgues para dominar o mundo. Saiu aqui antes. Spider-Man 357 de 1992, o Justiceiro se separa dos heróis e se disfarça como membro do Império Secreto. Castle ajuda a Nova a se libertar, mas seu disfarce é descoberto e eles enfrentam Meia-Noite. Nova contata Radical e diz onde está. Ele, Homem-Aranha e Cavaleiro da Lua vão para lá. Falcão de Aço se junta a eles. Elliot Franklin usa a tecnologia para recriar o poder do Massa, que ele havia perdido, e enfrenta os heróis. Lynn Church, uma enfermeira que cuidava da Meia-Noite, se revela também uma ciborgue e diz que vai se juntar a ele para matar todos os heróis. Saiu aqui antes. Spider-Man 358, edição com capa tripla. Final da saga A Vingança do Parceiro Mirim. Se é que vão traduzir assim, né? Vamos ver. Homem-Aranha, Cavaleiro da Lua, Falcão de Aço, Radical, Nova e Justiceiro enfrentam Meia-Noite, Lynn, Massa e soldados do Império Secreto. O Aranha enche o rosto de Lynn de teia. Quando ela usa sua força para arrancar essa teia, a gente vê que ela é mais ciborgue do que se pensava. Todo o seu rosto é metálico. Meia-Noite fica horrorizado. A Lynn se sente traída e se volta contra ele. Massa tenta atacar Lynn, mas ela destrói os aparatos cibernéticos de Elliot. Meia-Noite percebe os erros que cometeu e decide explodir todo o complexo. Os heróis conseguem fugir, mas Meia-Noite aparentemente morre. Tinha saído também no Super Almanac 11. Spider-Man 359, voltam os roteiros de David Michelinie e os desenhos aqui são de Chris Marinan. O Cardíaco, um vilão com poderes cibernéticos que dispara rajadas de partículas beta, começa a atacar milionários corruptos expostos por Ben Urich em matérias do Clarim Diário. Enquanto isso, o maníaco Cletus Cassidy foge da prisão. O Aranha tenta impedir o Cardíaco de fazer um segundo ataque a outro milionário de uma fábrica de brinquedos, mas se vê em um dilema: salvar o vilão, Cardíaco ou um segurança da morte. Essa história tinha saído aqui, em Homem-Aranha 147 de 1995. E Spider-Man 360, o Aranha dá um jeito de salvar o Cardíaco e o segurança. O Cardíaco diz que a empresa de brinquedos está fazendo experimentos com seres humanos. Cletus Cassidy se torna o Carnificina pela primeira vez nessa edição. Ele tinha se infectado com um pedaço de simbionte que o Venom tinha deixado na prisão. É muito provável, que a Panini continue publicando essa sequência de histórias, porque daí vem Carnificina, Venom, um monte de coisa importante. Peter se une ao Cardíaco para desmascarar a fábrica de brinquedos, mas o impede de matar o dono da empresa. Também tinha saído aqui. Nessa Epic Collection tem também a Amazing Spider-Man Annual 25 de 1991, com o começo de um arco que se espalhou pelos anuais do Aranha daquele ano. A Vingança do Vibranium, por David Michelinie e Guang Yap. A Roxxon desenvolve uma espécie de vibranium sintético, e isso atrai a atenção de T'Challa, o Pantera Negra. O Aranha e o Homem de Ferro também se envolvem na trama, que também tem o Rei do Crime e o Fantasma tentando roubar os segredos da Roxxon. A história continua na Peter Parker Annual 11, a gente já fala dela, mas esse anual tem outras histórias. Para variar, tem uma história recontando a origem do Homem-Aranha por David Michelinie e Sal Buscema, uma história dos Fora da Lei, que era um grupo composto por Silver Sable, Gatuno, Rocket Racer e Fogo Fato, que teria continuação na Peter Parker Annual 11 também, por Michelinie e Alan Kupperberg. Uma história do Venom, por Michelinie e Paris Cullings, que começa a transformar o personagem mais em um anti-herói do que num vilão. E uma história do Chance,
por Michelaine e Steve Ditko, aquele mercenário que topou com o Homem-Aranha lá na fase do McFarlane. De todas essas histórias desse anual, só a história do Venom foi publicada no Brasil. Ela saiu pela última vez na coleção da Salvat do Homem-Aranha 40 de 2019. Aí tem a Spectacular Spider-Man Annual 11, que era a revista que chamava Peter Parker de Spectacular Spider-Man, só que tiraram Peter Parker aí nos anos 90. Aqui temos a continuação da Vingança do Vibranium, sei lá como é que vão traduzir isso aqui. A história é desenhada por Mary Severin. O fantasma, amando do rei do crime, tenta roubar a fórmula de Vibranium sintético da Roxxon. Homem-Aranha e Pantera Negra tentam impedi-lo. O Centurion, trabalhando como agente da Roxxon, entra na briga. Surge o Homem de Ferro para ajudar os heróis e eles conseguem conter o Centurion. Ultron entra na brincadeira, interessado em saber mais sobre o Vibranium sintético, chamado de New Form. Seu interesse é obter a fórmula para construir um exército de robôs. Ultron manda alguns dos seus autômatos até a Roxxon, mas o Aranha, Homem de Ferro e Pantera Negra estavam lá e os enfrentam. O Rei do Crime sugere a Ultron uma parceria para conseguir os segredos do New Form, e ele aceita. Mas o New Form é instável e perigoso e começa a derreter na Universidade Empire State, onde estava sendo usado em um experimento por alunos. Essa história conclui na Web of Spider-Man Annual 7, a gente já vai falar dela. Nesse anual tem mais algumas histórias. A segunda parte da história dos Fora da Lei, por Michelaine e Alan Kupperberg. Eles estão em uma missão imoral e batem de frente com o Homem-Areia. Tem uma história do Aranha por Jerry Conway, Terry Kavanagh e Ron Wilson, em que o herói enfrenta o Rhino. E tem uma história cômica do Peter Parker por Fred Hembeck. Todo esse anual está inédito no Brasil. E por fim tem a Web of Spider-Man Annual 7, tem o final dessa história com o Pantera e o Homem de Ferro e voltam os desenhos de Wang Yap. O Homem de Ferro decide isolar o New Form no centro da Terra para que não se torne uma ameaça à humanidade, mas antes disso os heróis têm que enfrentar Ultron e o Centurion. Essa edição ainda traz uma história do Rocket Racer por Tony Isabella e Perry Scullins. As origens recontadas de Venom, Duende Verde e Duende Macabro por Michelaine, Peter Sanderson e Don Hudson. E tem também a parte final da história dos Fora da Lei. Esse anual também estava inteiro inédito no Brasil. Saldo final. Antes de dizer se essa edição vale ou não a pena, é importante que eu diga: toda edição clássica vale a pena. Não é porque tem histórias não tão brilhantes que não vale a pena conhecer o passado de um personagem. Todas essas Epic Collections são muito legais até agora, ótimas escolhas aí de material, pretendo pegar todas, mas, dito isso, essa Epic do Aranha é isso aí. Histórias do começo dos anos 90, ainda impactadas pela era Image, mas sem os talentos dos artistas que deram origem a essa era. Eu acho legal, mas não é nada fora de série. Se você é fã do Aranha, nem pensa duas vezes, pode pegar. Mas se não é tanto, não é biblioteca fundamental do Aranha, vê aí se faz sentido pra você com base nas descrições que eu dei aqui. É isso aí, é um monte de anti-herói, muita ação, heróis urbanos, tiro, porrada e bomba, e histórias irregulares. A Epic Collection Homem-Aranha Ameaças por Todos os Lados está à venda na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Comprar pelo meu link não muda nada pra você, mas você dá um help aqui pro canal. Se você curte o canal e já vai comprar essa edição aí na Amazon, na pré-venda, clica pelo meu link e compra ali. Valeu! Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem o Omnibus Atos de Vingança. Vai sair um ônibus com a saga Atos de Vingança em dezembro, que é muito legal, mas ele não tem todas as histórias que pertencem à saga. Eu vou mostrar todas as histórias de Atos de Vingança e o que está e não está nesse ônibus. Depois tem mais Epic Collection, agora fazendo um preview de Punho de Ferro, assistindo HQ Camelot 3000 parte 5 e em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, As Marvels. Até lá!